Opa, Olha ele câmera, aí. a câmera que tá virada. Pera aí que eu vou entrar de novo. Só um minutinho, pera aí. Pera aí, Ô, Tiagão. pera aí. Vamos ver se vira aqui. Aê, agora sim. O que que tinha dado aí de errado? A câmera tava virada pro lado oposto, e aí depois eu coloquei pra virar pra mim, e acho Não que ela deu. só virou pra você. Pelo menos não aparecia pra mim aqui. Mas agora E deu certo. e aí? Beleza? Beleza. A live mais rápida da história. Que Ô, massa, Gu. Tô aqui com você, irmão. não, massa demais, Thiago. E aí, bom, já deixa eu dar uma introduzida aí, né? Quando você estava falando lá com o Bruno, da paternidade, paternidade, Divertida. isso, divertida. Eu já seguia ele e tal. E aí falei, bom, vou assistir, né? E aí, pô, ele contando toda a história, muito massa. Daí eu falei. Aí ele chegou naquele momento que ele disse, né? Pô, os homens não vão na hora do cafezinho no trabalho para discutir sobre a paternidade. E aí eu falei, cacete, meu, isso é verdade, né? Daí eu pensei para além disso, né? Como a gente tem o grupo aqui que discute masculinidade, daqui a pouco deve ter até uma galera do grupo entrando aí. Eu falei, pô, até no grupo é difícil a gente discutir sobre sexualidade, né? Uhum. Eu falei, ah, cara, vou jogar essa ideia pro Thiago. E você comprou? Tamo aí. Comprou antes de ontem e já estamos aqui hoje. Ah, que massa, cara. É necessário, né? Eu tinha uma live marcada para hoje, e aí acabou que teve que ser cancelada. E aí Uhum. peitou essa brecha. Falei, porra, não vou perder essa oportunidade aqui, né? Justo na hora em seguida você me chamou. Eu falei, pô, então é agora, a hora é agora. Massa, Thiago. Ô, Thiago, então já que eu sou de frente com o Gustavo, eu sou o cara que fala aqui e pergunta, eu vou te perguntar aí, fala um pouco aí de você, desse trabalho que você está fazendo, só para a galera que está entrando saber, e daí a live depois eu vou salvar, então acho que vai ser bacana ter isso registrado. Beleza, já tem uma galera aí. Luana Jardim. Luana fez o curso comigo lá em Brasília. Massa. Bom, meu nome é Tiago, né? Tiago Cor, sou pai da Yara, naturólogo, assim como o Gu, né, Gu? Somos aí É. colegas de faculdade e sou parceiro da Bruna e idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que tem como principal objetivo oferecer suporte, orientação e acompanhamento para homens durante a gestação, homens tentantes, durante a gestação, se preparando para o parto e para o puerpério. Então, meu foco de atuação são nesses períodos, buscando aí oferecer principalmente uma rede de apoio para os homens, né? Visando aí também fazer reflexões sobre masculinidades e paternidades, né? Trazendo aí no plural mesmo, porque precisamos começar a falar no plural quando a gente fala em masculinidade, paternidade, enfim, tudo isso. Massa. Então acho que o Thiago já trouxe aí um elemento importante, né? A gente se conhece do curso de naturologia, né? Nos formamos em períodos diferentes, mas convivemos ali no curso numa mesma época, né? Se E apresenta também, Gu, porque tem, eu acho que uma galera que não te conhece aí, e o Gu é fera, galera. então, na verdade, a minha primeira graduação foi em naturologia, depois eu fui fazer a pedagogia, e aí dentro da pedagogia eu emendei um mestrado em educação, doutorado em educação, discutindo um pouco de filosofia da educação. E a minha discussão principal, meu tema é a morte, né? A morte como elemento de formação humana para a vida. E só que entre isso, entre essas coisas, a gente é muitas outras coisas, né? Então, hoje eu estou aqui em Ourinhos como secretário de Cultura e pai fresco, né? Pai do Gael, de 3 meses. Então, estamos aqui
aprendendo essa questão aí da paternidade. E fora isso, sou um entusiasta da discussão sobre a masculinidade, o machismo, né? E, inclusive aqui em Ourinhos a gente tem um grupo, né, que é esse aqui da camiseta, que é o Desmachando. Sim. E aí foi quando a gente voltou a se falar, né, Thiago? Na verdade, eu estava com um grupo aqui e queria pensar em dinâmicas para trabalhar na escola, que pintou uma brecha para ir para a escola. E aí eu fiz contato com o Thiago, falei, pô, Thiago, e aí, né? Dinâmica, né? Sabendo que é um cara que veio da naturologia também, falei, pô, vou fazer o contato para ver o que vem. E aí ele deu algumas das ideias o grupo até usou na escola, né? E aí eu sigo nessa discussão também da masculinidade e do machismo, que eu acho que é algo que perpassa a gente, né? E aí, Thiago, como uma primeira pergunta para você, eu queria saber de você, né? A paternidade eu entendo, né? Como ela surge para você, assim, né? Mas em que momento você pensou e percebeu que você teria ou precisaria discutir de uma outra forma a questão de ser homem e da masculinidade? Cara, eu acho que algumas coisas começaram. Foi antes de ser pai, na verdade, que comecei a fazer algumas reflexões, e aí foram reflexões bem pessoais ainda, sem compartilhar, né, com as outras pessoas, que eu acho que isso já é uma grande dificuldade de nós homens, né? Compartilhar os nossos sentimentos e emoções, acho que nos atravessa, mas eu tive alguns episódios na minha vida que me fizeram repensar, né? Então, por exemplo, um foi a perca de um trabalho. Assim que eu me formei, eu fui gerente de bar, e aí essa empresa faliu, e foi justo quando teve uma crise também na Europa. Meus pais moravam na Europa, minha família toda quebrou, eu perdi trabalho. Irmão, fiquei um ano mal, sem casa, sem dinheiro, caindo na casa dos amigos, e foi um ano de luto, né? Que eu vivei sem um luto. Tinha também terminado um relacionamento de 4 anos, que me desestabilizou muito, eu fiquei bem mal, e aquele todo o processo me exigiu. Quer falar? Não, só peguei uma água aqui, ó. Tá. Começou a me trazer reflexões justamente sobre a minha existência, né? Enquanto homem, sobre o que realmente mexia o meu coração, qual é o meu propósito de vida, qual era a minha missão, e ao ponto de eu não conseguir, inclusive, de ter dificuldade para me relacionar com outras mulheres, né? Enquanto homem heterossexual com outras mulheres. E também em questões de trabalho, isso me afetou bastante, sabe, Gu? E aí começou algumas reflexões. E aí um outro momento que foi determinante assim também foi que o nascimento da minha filha posteriormente, né? Depois comecei um relacionamento com a Bruna. A minha filha nasceu, foi algo assim muito chocante. E durante a gestação eu me senti muito sozinho em questão, veio uma solidão muito forte no sentido de apoio, porque eu olhava para minhas referências paternas, tem muitas referências positivas, mas muitas coisas que eu não queria mais replicar, que não faziam mais sentido. Para os meus amigos também, né, poucas referências assim positivas do que eu queria fazer também. Mas principalmente uma coisa, eu não conseguia ter espaço, a não ser um amigo meu, né, que é o Henrique, mas espaço para falar sobre o que eu estava sentindo, me vulnerabilizar, né? E aí a Yara nasceu, que foi, meu irmão, foi um choque, foi uma porrada na cara, porque eu acessei ali conteúdos que eu nunca experimentei na vida, nem sabia que existia, né, que são coisas que às vezes não tem nem como a gente nomear, que foi muito forte. E um outro processo que com certeza me influenciou muito
foi ter vivenciado e participado de um grupo de homens em Floripa. É um grupo chamado Masculino de Alma, Micael Masculino de Alma, aonde eu vi ali homens de todos os tipos, gordo, magro, preto, branco, gay, enfim, todos os tipos de homens, todos nós, mas assim, uma pluralidade. E eu fiquei chocado com a fala daqueles homens, principalmente porque tinha um homem especificamente que chegou assim, eu cheguei de carro, daí chegou um carro na minha frente, puta carro, né, um cara bonito, sabe? Tipo, eu falei, meu, a visão, né? Esse cara deve ser o facilitador. Era o mais ferrado do rolê. Mano, era o mais ferrado do rolê, todo mundo teve que parar o trabalho, assim, para acolher ele, e aquilo foi muito forte, né, foi muito forte, eu vi, olha só que loucura, né, ao ponto que nós homens chegamos, né, e por quê? Começou a me vir muitas reflexões nesse sentido, né, e aí eu comecei a voltar um pouco na minha história, e olhar também para as minhas relações, para os meus amigos, e identificar muitos padrões que estavam presentes ali, só que pela primeira vez eu estava ouvindo homens falar. E reconhecer naquelas falas o que eu também vivenciava em diversos momentos da minha vida. Então esse conjunto de coisas assim me fez também chegar até aqui com o projeto Homem Paterno, porque daí eu saí dali e falei, cara, eu quero fazer isso enquanto naturólogo, enquanto terapeuta, mas com foco na paternidade, porque daquelas falas nenhuma ia ao encontro sobre o que eu estava vivenciando no presente, né? Já com a minha filha nascida, que eram os meus desafios, meus conflitos, enfim, as questões específicas que vêm já com a paternidade, mas que eu vejo que só potencializa, né, essa carga, esse peso que nós trazemos na nossa construção enquanto homem. Eu vejo que a paternidade, ela é uma, tipo, pode ser, né, não que cada homem vivencia uma experiência, mas que pode ser uma boa de uma chacoalhada nessas questões existenciais, né, sobre quem somos, de onde eu vim, o que eu quero ser, o que é ser homem, né, como que eu vou fazer agora enquanto homem, né. Para mim isso ficou muito forte agora, sabe? A paternidade me trouxe. E agora, Thiago? O que é ser homem de verdade? Né? Porque você tem uma filha, não é mais você só. Sim. Ô, Thiago, puxando um pouco então essa questão que você falou da questão da paternidade, que era o que te afetava ali no momento, pensando, né, de que forma conduzir a conversa, me veio na mente, né, a ideia de, bom, você oferece um curso para pais, tentantes, né, para casais que acabaram de ter o filho e tal, e eu sei que o seu curso tem uma parte que é para o homem, tem uma parte que é para o casal, né? Então, o que me veio talvez é um preconceito meu também, né, ou uma ideia que eu criei aqui na minha cabeça, mas eu acredito que esses caras, né, ou esses casais que vão atrás do curso, eles já têm ou já são um pouco mais desconstruídos no sentido de, bom, machista todos nós somos, porque fazemos parte de uma sociedade estruturada dessa forma, né? E eu acho que não vou entrar nisso agora, mas eu acredito que esses caras que estão lá já têm uma desconstrução encaminhada. Ou eu estou enganado e eles trazem muitos elementos para trabalhar a questão do machismo ali também. Você não está certo nem você está enganado, cara. Na verdade é uma mistura. É muito louco, porque tem esse perfil, né, de uns caras que já estão nesse caminho de uma busca, né, de conhecimento, de novos caminhos, mas tem muito homem que cai de paraquedas. Então, só para você ter uma ideia, 70% do meu Instagram são de mulheres, 30% de homens. E mais ou menos essa é a proporção. Hoje, por incrível que pareça, as coisas estão mudando, mas sim, até pouco tempo atrás, a maior parte das inscrições dos cursos, quem fazia o contato eram as mulheres e muitas vezes quem fazia a inscrição era a mulher. Então muitas vezes o cara chegava no curso, ele nem sabia por que ele estava ali, tipo, a mulher mandou, né? Então, então assim, tem de todos os tipos, de perfis de homens e de interesse, né? Uns que estão ali totalmente despretensiosamente, assim, e outras que já também sentiram um chamado, que enxergaram no curso justamente mais uma possibilidade de adquirir conhecimento e troca, né? Mas é uma mistura, cara. É uma mistura.
Aham. É, e aí, Thiago, eu queria já entrar um pouco mais no assunto, agora que a gente já está aí com 15 minutinhos, né? Já fizemos um aquecimento. Eu queria Os já preliminares. preliminares, já queria entrar com os dois pés, assim, né? Criamos um clima. Brochei. E agora? E agora, mano? Quantas Quantas vezes, vezes? quantas vezes você já ouviu alguém falar isso pra você? Essa é a Achei minha que você fosse pergunta. pensar quantas vezes eu brochei. Não, essa fica pra depois. Que já Não, foram mas, vários, obviamente. mas quantas vezes você já teve um brother, um amigo, um cara que chegou pra falar, cara, brochei. Você Cara, lembra alguma, assim? não me lembro de ter falado isso por um brother. É muito louco, né? Muito doido, né? Muito doido. Mas me lembro de conversar com minhas parceiras sobre isso, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu brochei foi quando eu perdi a virgindade. Faz sentido, né? Exato. Assim, acho que já traz uma pauta, assim, né? Um caminho a ser seguido que e foi toda uma situação de uma puta expectativa, né? Que eu tinha criado, tinha planejado, né? Tinha feito ali várias histórias, colocado as camisinhas no lugar certo para não esquecer, para não ter erro. Meu irmão, a primeira, né? Aquela ansiedade toda, naturalmente me fez broxar ali, naquele momento. E todas as vezes que eu brochei na minha vida, na minha experiência, tiveram relação com ansiedade. Né? Ou com ansiedade, principalmente com ansiedade, ou com uma expectativa, com a necessidade de me provar ser o cara naquele momento. Né? Então essa é a minha experiência, e claro que eu, ouvindo outros homens hoje em dia, né? Hoje em dia eu ouço muito mais homens e falo também assim abertamente como a gente está falando, eu vejo que também isso é comum, né, na vida de muitos homens. E estudos trazem isso também, né? Então, o quanto essa... E a isso, obviamente, eu vejo que se a gente começar agora, que eu acho que é importante a gente começar a aprofundar, né, tem uma relação muito grande com uma deseducação sexual, Uhum. né? Então, assim, não temos educação sexual, pelo menos a base da educação sexual dos meninos é pautada na pornografia, Uhum. né? Então, isso que na nossa época nem tinha ainda mainstream, né? Internet. Né? A gente roubava os filmes Verdade. ali, via revistinha, né? Comprava Pautada escondido. exatamente, né? Mas, assim, é pautada na pornografia, numa pornografia que é falocêntrica, né? Que traz aí um reforço da penetração como o único caminho, né? Reducionista também, ou seja, tipo, temos que colocar o pau em algum buraco, e britadeira, né? E a referência do ator pornô, né? Que faz toda aquela performance, que se você não fizer aquela performance, inclusive você não está dando prazer para a mulher. Uhum. Coisa que não faz nenhum sentido, porque essa concepção de prazer é uma concepção pautada em tudo disso que a gente está falando e vai contra, pelo menos ouvindo mulheres, né? Assim, poucas, somente 20%, daí são estudos, das mulheres chegam ao orgasmo via penetração, de forma restrita, né? De forma somente penetração. Ou seja, a gente é educado né, por um ato por um ato pautado na penetração, exclusivamente na penetração, né? E somente 20% das mulheres realmente chegam ao orgasmo via penetração. Então a gente tem um descompasso muito grande, né, e um desconhecimento muito grande sobre o que é o prazer, tanto de dar prazer quanto o nosso próprio prazer, que acaba sendo também limitado, né, a essa penetração. E assim, se você ficar penetrando, e é muito louco, né? Eu gosto muito de ler sobre isso, até porque ler, estudar e ouvir sobre isso, tanto de homens quanto de mulheres, é uma das coisas que eu abordo em todos os cursos, tanto de gestação e parto para homens quanto puerpério para homens, porque é um dos maiores desafios e conflitos entre casais, é a sexualidade, e o quanto, né, nós homens somos analfabetos em relação à sexualidade e a prazer. E isso fica muito evidente, né? Principalmente quando
chega um filho, né? Que a gente precisa ir buscar ampliar o nosso repertório e aí a gente se vê só com o falo na mão, né? É isso aí mesmo. E aí, Thiago, acho que você tocou num ponto que, inclusive lá nos stories, né, quando abri a caixinha de pergunta, e isso é muito louco também, né? Eu tenho uma predominância de mulher também no meu Instagram. Eu acho que isso se deve também por eu ter feito duas faculdades predominantemente femininas, que também é algo que me ajudou a repensar a minha posição de homem, né? Então, eu devo muito a essas duas faculdades, né? E eu acho que... E lá na caixinha, poucos homens falaram e tiveram mais mulheres comentando, né? Eu abri uma pergunta para homem e uma para mulher, né? E a dos homens era perguntando exatamente quando você teve que fazer alguma coisa só porque você é homem, né? E o que veio foi exatamente isso, né? Eu tive que transar porque senão eu não ia ser o cara, né? E assim, e é muito louco, né? Porque quando a gente coloca o tema assim, brochei agora, né? E quer falar dos problemas e das questões dos homens, né? Parece que a gente mais uma vez está alimentando uma lógica machista, né? Estamos nos colocando ali na frente, quando a questão não é exatamente essa, né? Quando o ponto, o buraco ele é mais embaixo, porque o homem, a partir desse momento que começa a sofrer esses tipos de pressão, ele vai ser um cara num relacionamento totalmente diferente, né? Falando aqui da sexualidade, falando nessa indústria da pornografia, o quanto ela alimenta essa educação sexual do homem, né? E além do falo ser o objeto, da penetração ser o sentido final de toda coisa, a gente tem a agressividade muito forte, né? E aí, dentro de um filme pornô, essa agressividade... Que é um estupro, né? A maior parte das vezes é um estupro, né? Um estupro. E aí, quando a gente joga isso para a vida real, a gente não vai saber fazer de outra forma, né? Inclusive, Total. hoje, quando a gente trocou ideia, eu te perguntei daquele filme lá, 365, né? Que tá em alta agora na Netflix. Parece que faz 2 ou 3 semanas que ele tá entre os top 10. E assim, aí eu fui ler as críticas, vi algumas cenas do filme e a história basicamente é essa. O cara descobre que aquela mulher é a mulher da vida dele, né? Porque num dia que o pai dele foi assassinado, ele também tomou um tiro e ele viu essa mulher e aí ele decide que essa mulher tem que ser a mulher da vida dele. E aí ele sequestra a mulher e ela tem 365 dias para se apaixonar por ele. Uau. Então, cara, assim, uma alimentação bizarra. Bom, se tiver estômago, você vê até o fim. Mas, assim, uma alimentação bizarra de uma lógica extremamente machista, né? Extremamente tendo a mulher como um objeto e em alta, né? E extremamente em alta. Então, essa questão que a gente coloca, né? E que eu acho que ela é fundamental, né? A gente não pode deixar de falar, né? A gente não pode deixar de bater nessa tecla, a gente não pode. Inclusive, Thiago, dando até um feedback daquelas experiências que a gente teve na escola, eu já sei que tem galera aí do grupo que está online, do nosso grupo Desmachando aqui de Ourinhos. Legal. É muito louco, cara, porque os adolescentes, os jovens, eles ainda não têm a ideia e uma formação extremamente machista, né? Então tem aquele jogo, né, que é para dar um passo para frente, né, que fala do racismo, mas pode também discutir o machismo, né, os privilégios. Então a gente elaborou esse jogo, né, fez várias frases, né? Quem aqui foi numa festa só para beijar uma menina? Dá um passo para frente. E aí, para ajudar, a gente colocou pessoas do nosso grupo enfileirados também para dar espaço para frente. Quem mais caminhou foi a galera do nosso grupo. Os adolescentes que estão no... eram do 9º ano, eles deram poucos passos, né? Então, qual que é a prova disso? Isso daí foi a pesquisa feita ali na hora que a gente percebeu que
a educação sexual, ela é importante, né? A gente precisa discutir sobre isso, né? O Miguel tá aí online e já falou, realmente, esse dia foi interessante demais. E é isso, cara, é uma construção que vai sendo feita. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade imensa de falar aquilo que nos afeta, né? De demonstrar as fragilidades que a gente vive. O depoimento que você deu aqui, né? Isso, o depoimento que você deu aqui no começo, cara, isso para um homem fazer é uma coisa extremamente trabalhosa, né? É um exercício de vida, né? Para um homem conseguir chegar no nível e falar, é isso, eu fiquei mal, por isso, acabou grana, acabou empresa, acabou relacionamento, né? Se mostrar vulnerável, né? Apresentar as fragilidades é um passo muito largo para a vida de um homem, né? E ainda mais quando vem na questão sexual. Sim, com certeza, cara. Bom, o Warren Farrell, né, tem um estudo chamado Crise dos Meninos, tem no YouTube, né, e é onde ele traz algo que faz muito sentido para mim, que, claro que ele traz uma visão mais norte-americana, mas que faz sentido, né, onde os meninos são programados, nós fomos programados para sermos heróis, né, então desde criança. E esse herói, ele está associado ao quê? Ao poder e a dar a vida por algo. Né? Então é muito louco isso, que a gente até cultiva a morte, né? Onde quando um homem morre, ele é um herói, né? Se ele morre por alguma coisa, né? Então é muito louco isso. Mas o quanto esse herói ele está atrelado ao poder. E aí, em várias questões, tá? Se a gente olhar historicamente, né? Esse herói, ele está pautado numa cultura bélica. Então, quem que era o homem? Era aquele cara, né, que era o soldado, que guerreava, né? Então, que demonstrava a força, a virilidade. Então, muito forte isso. E hoje em dia, quem é o homem? Né? Ou ainda é esse cara que traz essa herança e que aí você falou que traz a agressividade, que traz aí a imposição, né, controle, enfim, que utiliza da violência, mas é o cara dentro desse sistema capitalista que nos força a ser bem-sucedido, a ser o provedor, a ter que ganhar grana, senão você está fardado ao fracasso, consequentemente você não é homem. Só que quantas pessoas, aí trazendo aqui novamente, quantos homens conseguem ter sucesso dentro desse paradigma do capitalismo a vida inteira? Quantos? Ninguém, cara. Ou pouquíssimos que já nascem exato, mas feito, assim, né? Exatamente, mas assim, sempre vão em busca disso, isso que eu quero dizer. A busca é por isso, né? Sempre por isso, pelo poder. Enquanto, por exemplo, as mulheres saíram, né, graças, né, cada vez mais esses movimentos feministas, né, em busca de um empoderamento, né, de ocupar o lugar que é delas, né, sai desse único lugar que foi delimitado e que foi colocado para as mulheres como detentora do lar e do cuidado. E agora, além de fazer isso, elas também têm aí outros propósitos. E nós, dentro dessa mudança, continuamos com um único propósito. Por que eu estou falando isso? Porque isso interfere diretamente na nossa masculinidade e, consequentemente, na nossa sexualidade. Porque se a gente associa o poder, a nossa masculinidade ao poder, a ser bem-sucedido dentro desse sistema opressor, desse sistema capitalista, onde faz de tudo para que você não se dê bem, né? Então assim, você tem que ter sucesso, mas é uma cenourinha, eu brinco, é uma cenourinha aqui e uma cenourinha aqui, né? Tipo, né? Você vai atrás, se você parar, te dá uou, né? Já te dá uma... Então, isso acaba influenciando constantemente nas nossas vidas. Então, assim, a ansiedade que a gente está falando, dentro de tudo isso que a gente está vivenciando, ela é comum. Não é à toa que as principais doenças da sociedade é a depressão e a ansiedade. Né? A depressão do passado, né? E a ansiedade do futuro. E a saúde está onde? No presente. E a sexualidade saudável está onde? No presente. Então, olha só como é difícil, né, cada vez mais, se a gente olhar para essa questão cultural, a gente falar
de saúde para esse homem e que vai interferir consequentemente na sexualidade desse cara. E uma outra coisa muito importante também, que daí a gente volta lá naquilo que a gente estava falando, que é a questão da pornografia e dessa deseducação sexual. Né? Daí trazendo um outro cara também, que é o Gary Wilson, onde ele traz um estudo que se chama o grande estudo da pornografia, e o quanto nós, neurologicamente, né? Então, assim, não sei, você já viu esse estudo? Não. Não? Esse estudo é muito legal. Tem no YouTube, tá? Ele falando, se chama O Grande Estudo da Pornografia, do Gary Wilson. É um TED. E aí ele falando, cara, que... Vou resumir assim, né? Enfim, tentar lembrar aqui. Falando de forma bem primitiva, tá? Neurológica, né? Sempre que nós nos deparamos com um ser desejado, nós enquanto desejantes, né? Um ser desejado, tá? Dentro de um recorte heterossexual, uma mulher, no caso, né? Nosso cérebro ele lança dopamina, né? Se você se depara com várias mulheres que você sente desejo, o seu cérebro produz dopamina, ok? E aí o que acontece com a pornografia? Ele traz uma frase que é muito louca. Ele falou: um jovem vê em 10 minutos na internet, né, porque hoje em dia, né, você sai clicando ali, em 10 minutos ele vê mais mulheres do que todos os seus ancestrais em gerações distintas. Ou seja, o cérebro ele é bombardeado por uma dopamina, né, por situações que ele nunca vai vivenciar na vida real. E quando ele se depara com uma mulher real e com uma situação real, ele não consegue alcançar o cérebro dele. Primeiro que ele vai buscar aquele estímulo, né, de um mundo virtual e inalcançável no mundo real. Né? Então isso dá uma bugada no cérebro muito forte. Muito forte, né? Porque ele vai buscar uma coisa que é inexistente. A performance, né, o estímulo, além de, né, de não saber, por exemplo, estar diante de uma situação real, né, que tem o toque, que tem ser tocado, né? Então dentro de uma pornografia aqui, você só fica como espectador, né, recebendo estímulos, mas nenhuma interação real. A partir do momento que agora você está ali, vulnerável, daí cai naquele ponto lá, né? Porque você está ali, você vai ter que se despir literalmente para uma outra pessoa. Agora eu vou ter que ser aquele cara, né? Exato, exatamente. Aquele cara lá que, fez tudo aquilo, vai ter que se despir, tirar a roupa, mostrar o seu corpo, ser tocado, né? Cheiro, fenormônio, conexão emocional piorou ainda. Putz, é o combo, né, da morte. Da ansiedade. Da ansiedade, da morte e da brochada. E da disfunção erétil, né, cara? Com certeza. Ô, Thiago, se você quiser até aproveitar, teve a Bia que perguntou essa questão da pornografia estar relacionada com um estupro, no caso das mulheres. Se você quiser complementar para finalizar, eu tenho outras questões já anotadas aqui também. Sim. Acho que é importante pautar que eu estou falando de uma pornografia de mainstream, né? Hoje em dia já existem produções feministas que trazem outro recorte, né? Estou falando aqui mesmo de uma produção mainstream que traz justamente isso que você falou, né? Que é a objetificação das mulheres e desse homem como detentor desse corpo, aonde ele tem aí o direito de fazer o que quiser com esse corpo. E isso reforça, com certeza, a cultura de estupro, né? Porque fica tão enraizado, e eu falo por experiência própria, que vários momentos na minha vida eu já senti detentor de corpos de mulheres, né? Em situações, em festas, ou propriamente em relações pontuais, aonde eu me achava, enquanto homem, no direito, né, de fazer o que quiser, ou simplesmente, de dar aquela gozada, virar embora, falou, tchau, nem preciso te conhecer, tchau, foi embora. Né? Então, eu acredito, e estudos mostram justamente o quanto isso
reforça essa cultura do estupro. Né? E tem a questão também da forma de pagamento, quanto tem uma desvalorização nesse processo, quanto a mulher está ali e não tem o menor prazer de estar ali, né? Tem várias questões que levantam. Tem a cultura por trás das câmeras, isso, né? Mas respondendo aí a Bia, eu acho que já tem bastante informação até em vídeos do próprio YouTube falando um pouco dessa indústria da pornografia, né? Aí teve mais coisa aqui que eu anotei que a galera tava falando. O Heitor aí, tá rolando mó papo aí no negócio. Eu não tô conseguindo acompanhar. Eu acompanho. Se eu leio, eu perco a linha do raciocínio, cara. Eu tô ligado como que é. É um exercício aí também. Mas o Miguel falou uma coisa interessante também, que as mulheres, quando elas são representadas empoderadas em filme ou em algo assim, ela é colocada no mesmo molde de um macho alfa, né? Da forma que a mesma coisa, né? Empoderada, ela é líder de uma empresa, tem grana pra caramba, né? Então, pensando um pouco na indústria capitalista, né? Eu sei qual que é a linha do Miguel aí e eu sei que é nesse sentido que ele está falando, né? Para a gente ver o quanto a forma política e econômica influencia nesse processo também, né? Como você estava dizendo. E o quanto isso também pode fazer homens broxar, quando se deparam com uma mulher forte, uma mulher que é independente, que tem a sua liberdade sexual, pode bater uma insegurança muito forte, né? Acho que isso eu ouço muito, né? Alguns homens falam, nossa, mas essa mulher agora, ela se acha, o quanto existe um medo de uma mulher forte, né? E isso acaba voltando para a relação sexual também, né? Eu acho que até a Olga, em algum momento, está assistindo a gente também, que é da Natrologia, né? A Olga, ela falou que o homem precisa estar bem resolvido com as coisas dele e está relacionada com isso também, né? A gente, para conseguir suprir uma relação ou estar 100% ou bem numa relação, né? Independente de quem é a mulher que eu tô, né? Se ela é empoderada desse jeito, né? Se ela é forte, né? Se ela é independente, né? Para isso não gerar o medo e a ansiedade, eu preciso estar me conhecendo como homem também, né? Sim. E cara, aí eu me lembrei, desculpa, Hugo, que eu lembrei de uma pesquisa os australianos fizeram em 2009, onde eles foram fazer uma pesquisa do impacto da pornografia, né, nos jovens. E eles não conseguiram fazer essa pesquisa, porque dentro de uma pesquisa você precisa de um grupo controle, né, para ter um parâmetro. Né? Então, no caso, né, jovens que assistiam pornografia e jovens que não assistiam pornografia. Eu acho que essa daí eu vi. Eles não encontraram... Não encontraram o jovem que não assistiu. Né? E aí, depois de um tempo, eles conseguiram achar um grupo controle que foram de jovens que abandonaram a pornografia. E aí, finalmente, eles conseguiram fazer esse estudo. Mas adivinha por que eles abandonaram a pornografia? Por quê? Por quê? Porque eles broxavam. Tava tendo problemas, Porque eles tinham disfunção erétil, tinham ali, estavam sem desempenho, não estavam conseguindo ter desempenho sexual. Né? Então, olha só que loucura, né? Só que aí o outro problema, né? Como que eles solucionavam depois? Com Viagra. Ou seja, só mudou o vício e só mudou um mecanismo, né? Mas a obrigação de sustentar uma virilidade à base de qualquer custo, porque se a gente não levanta o nosso pau, a gente não é homem, consequentemente, se eu não transo, eu morro, né? É muito forte, é muito forte. Eu não quero perder aqui, cara, tá muito bom. O Heitor e a Luana estão mega falando aí muita coisa, velho. Mas assim, o Heitor trouxe uma coisa que eu acho bastante importante, assim, interessante, e eu me identifico com isso de alguma forma, né? Que ele falou que, como que é? Eu quero fazer a citação dele, né? A primeira vez com uma mina sempre é problemática pra mim. Meu pau precisa desenvolver uma intimidade primeiro. Cara, isso é um fato, velho. Isso é um fato. Eu não consigo ver uma outra forma de me relacionar se não for tendo o mínimo de intimidade, né?
Sim. Então, isso que ele fala, para mim, é muito real, né? E isso está relacionado com a questão da ansiedade, está relacionado com a questão de dar conta, né? Porque a partir do momento que você cria uma mínima intimidade, né, aquilo é mais fácil, né? É a questão mesmo do Uhum. metafórica do se despir, né? De tirar a Uhum. roupa, de desnudar, né? Ó, tem mais gente confirmando a hipótese ali, né? E eu acho que é exatamente isso. E aí E ele sabe também. uma outra coisa que interfere nisso, que no meu entendimento, e aí, ouvindo, né, tem um cara que eu gosto muito, que é meu amigo, que é o Claudio Serva, do Prazer Ele. Ele tem um Instagram chamado Prazer Ele. Agora ele tá até meio, não tá muito postando, escrevendo, porque ele foi pai, e aí ele tá bem offline, mas ele, enfim, ele dá até um curso muito legal, que é tudo que seu pai não te ensinou sobre sexualidade, é Uhum, incrível. E ele traz que um dos maiores geradores de ansiedade para nós homens, e consequentemente pode gerar essa disfunção erétil, né, broxar, por exemplo, é porque justamente nós queremos ir diretamente sempre para a penetração. Né? Então a gente vai para um relacionamento aonde não dá tempo, né, de você justamente criar esse vínculo com a uhum, pessoa. Por isso que é importante, né, nós nos abrirmos para outras possibilidades de se relacionar sexualmente. uhum. Porque a penetração, né, ela não deveria porra nenhuma, mas assim, é, é, ela não deveria ser o primeiro ato. Sim, sim. Não como o único ato, né, sendo o primeiro e único ato. E tem Né? tantas outras coisas ali, né? Envolvidas. A Não, tem própria tudo, Luana né? estava falando isso ali, né? De outros pontos, outras possibilidades, outros Tudo, toques, outras tudo. formas. Né? Então, cara, o Cláudio vai falando, tipo, vim, beijei a gata, quero dar uma cuspida, colocar ali e já quer ir pra penetração. É. Né? Para essa mulher, obviamente, vai ser uma bosta. E para esse cara, tipo, é um imediatismo gigante. E o que acontece muito, né? Nós homens, se nós penetrarmos com foco, com atenção, nós resistimos no máximo 6 minutos. Só o que é que acontece? A gente fica pensando que na avó, no Flamengo, no time, no cara tá ali, né? Pá, 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 achando que tá arrasando, né? Mas ele não tá focado, porque se ele focar, se ele se concentrar, ele dura minutos. Uhum. Porque isso é fisiológico. Não é à toa que quando uma pessoa, né, nós nos masturbamos, é rápido. Porque a gente está focado, porque a gente está ali concentrado naquela, está com a intenção naquele momento. Uhum. Né? Então, olha só, e esse é o medo do cara também, né? Que também pode gerar aí, fazer com que ele broche. É o medo de gozar rápido, Uhum. né? Uhum. Tipo, que é como se, tipo, né? Que espécie de homem que é você que não consegue sustentar uma ereção? Hum. Mais uma vez, aquele molde do homem ideal, né? Do homem que tem que ser daquele jeito. E aí, acho que foi Kaká, o nome dele, falou que existe um exercício para mudar esse olhar objeto em cima das mulheres. É uma das nuances mais difíceis depois que comecei a desconstrução, participei de grupos reflexivos no Rio de Janeiro, né? E eu acho que é isso, né, Kaká? E tô eu, o Thiago aqui, o Thiago com um tempo já no caminho, eu também, né, exercitando isso há algum tempo, e eu acho que não tem um exercício específico, né? Eu costumo dizer, e quando a gente tem as reuniões do grupo aqui, do Desmachando, sempre que chega uma pessoa nova, a gente fala que a gente não tem o objetivo final, tanto que a gente costuma nem focar, nem pensar qual é a próxima reunião, no sentido de qual é o tema, o que a gente vai debater, porque é Uhum, sempre a construção do dia a dia que traz aquele tema novo, né? Que traz a outra uhum, forma de pensar, a outra forma de agir. Então eu acho que é isso, né? Estar em grupos, seguir a galera que tenta desconstruir isso de alguma forma. E assim, Thiago, a coisa é tão grave, cara, é tão grave. E aí eu vou até abrir de novo aqui, né, nossas fragilidades e vulnerabilidades, que
dependendo das ações que a gente tem, isso pode acarretar na nossa vida, assim, né, profissionalmente falando, né? Ou, por exemplo, a gente estava fazendo, você fez a arte aí da live, né? E aí quando você mostrou a foto, a primeira coisa que me veio na cabeça é, pô, fudeu. Como que o secretário da Cultura tá postando uma foto dessa e o título brochei agora, né? E porque assim, Com o porque cinto de acontece. castidade masculino, né? Então, o cinto de castidade no pênis. Né? Porque isso, aquela imagem ali, só pra você, tipo, é uma imagem histórica, tá? Existiu mesmo, né? Então, tipo... Sim, sim. Ó, o Xandão tá aí, cara. O Xandão trabalha comigo aqui na Cultura, comentou. Muito foda. É verdade, cara. E é isso. Ele tá no serviço público. O Miguel também é aqui do serviço público. Eles sabem que, dependendo da forma que a gente tem alguma atitude, isso aí acarreta extremamente negativo. Né? E por quê? Porque é uma sociedade machista que não vai entender isso. Por exemplo, eu fiz um ensaio, ó, a Débora também é professora da rede, tá rindo aí. Ó, por exemplo, eu fiz um ensaio nu, né? E eu tinha várias outras fotos no Instagram e tal. Uma das primeiras recomendações que eu tive aqui foi: tira essas fotos. Por quê? Por que eu tenho que tirar? Entende? Porque é uma sociedade que não vai aceitar um corpo masculino nu, né? Vai ter vários comentários. E outra coisa, cara, simples, ó, uma camiseta rosa, cara. A camiseta rosa do grupo. Você não tem ideia quanto isso choca de sair na rua. E eu tô falando aqui de uma cidade do interior, né? Que, cara, o Xandão tá aí, ele também tem a camiseta do grupo. E ele não me deixa mentir, porque ele sempre tá com a camiseta. Amanhã todo mundo com a camiseta, hein? ele sabe disso, a galera olha de outro jeito, né? Sim, então, é foda, cara, a forma com que a gente faz a sociedade, tudo né? que passa a remeter a um feminino, né? Como se o rosa remetesse ao feminino, mas dentro dessa estrutura remete ao feminino, porque é uma construção, né? É associado a isso, né? Tipo, ou você é viado, ou você tá querendo tornar esses jovens viados. É bem isso. Entendeu? Tipo... Tá desvirtuando a galera. Tá desvirtuando a galera, exatamente, que absurdo, né? Então, é bem louco isso mesmo, né? Eu recebi também, eu fiz, né, uma caixinha de perguntas também, e aí eu recebi uma pergunta que era justamente como equalizar, né, justamente durante a gestação e o puerpério, essa questão sexual, né? Então, trazendo para o lado do homem, e foi grande essa discussão hoje ali no nosso grupo, né? O Thiago tem um grupo também, Homem Paterno, no WhatsApp, né? Tem mais de 230 caras ali, e surgiu essa discussão hoje, né? Exato. E aí, enfim, muitos homens, daí falando assim, né? Porque volta e meia eu recebo algumas mensagens também, por exemplo, falando, tipo, Thiago, cara, eu tô sem libido, homem, tô sem vontade de transar, às vezes até a minha própria parceira vem me procurar e eu tô cansado, né? E aí eu fico, tá, mas o que tá pegando, né? O que você tá sentindo em relação a isso? Ele fala, cara, eu tô me sentindo cobrado, mas cobrado por quem? Cobrado por quem? Quem que tá te cobrando? Ele falou, mas minha parceira tá me procurando. Eu falei, sinal que ela te deseja, massa, né? Mas qual que é o problema disso? E aí a gente cai nesse lugar justamente do que o homem ele tem que estar ali pronto, só que, né, já cada vez mais pesquisas, enfim, relatos, né, dentro desse universo, né, que quanto mais o homem estiver realmente vivenciando essa paternidade, né, com entrega, né, se dedicando, né, fazendo o que muitas mulheres, inclusive, fazem, que é essa doação de energia, né, porque, porra, né, ser pai, ser mãe, né, com certeza, a gente não está nem comparando, mas exercer a paternidade, né, com entrega é super desgastante. Rapaz, cansa demais isso aí. Você dorme, né? Então, assim... Tá louco. Irmão, se você tem tempo, você vai querer dormir também. Né? E aí você pode estar cansado, mas esse cara ele não se permite nem acessar isso,
né? E de falar, amor, nossa, hoje eu tô muito cansado, né? E tudo bem, não tem nada a ver com desejo, não quer que, mas eu estou justamente cansado. E o quanto é difícil se reconhecer e admitir e se autoacolher nesse sentido, né? E isso acaba reverberando bastante. E um outro ponto também que é por exemplo, durante a gestação, né, tem todas as modificações fisiológicas, né, que essa mulher vivencia, né, as transformações físicas mesmo, a barriga crescendo, aonde, consequentemente, esse cara ele vai precisar ampliar o repertório dele em relação à sexualidade. Né? Se ele quiser, se esse casal quiser manter um vínculo, quiser não, mas enfim, se eles desejarem, isso for construído, né? E durante o puerpério também. Porque se a gente ficar preso a tudo isso que a gente está falando, a esse roteiro falocêntrico, pautado na penetração e na performance, né, e achar que a mulher vai estar ali sempre disponível, ou que ela vai, inclusive, sentir o desejo na mesma medida e baseado no desejo do homem, que é físico, né? A gente tem, né? Tipo, se eu vejo uma mulher gostosa, nossa, que gostosa, já vem aquele ímpeto, né? E uma das maiores frases que eu ouço das mulheres é falar, meu, se o cara não ocupar o lugar dele de pai, eu não consigo nem enxergar ele quanto homem. E não me adianta vir com barriguinha tanquinho, saradinho, né? Então, Grande assim, merda. precisa de uma série, né? O cenário, né? O famoso cenário. Então, existe aí, a gente cai naquele lugar, o quanto nós homens precisamos ampliar o nosso conhecimento sobre sexualidade, né, ampliar o nosso repertório sobre sexualidade, justamente porque dentro da paternidade vai exigir mais ferramentas para isso, porque senão nós não vamos alcançar ou não vamos entregar, né, um afeto, não vamos entregar um vínculo afetivo, não vamos entregar ali, inclusive não vamos conseguir dar prazer para essa mulher, e muito menos sentir prazer, não vai existir Exato. troca, né, não vai Exato. existir troca. Esse momento é bem complicado mesmo, né? E eu também, falando dos stories, para contemplar também as mulheres que responderam ali, eu fiz a pergunta, né, o que para as mulheres, né, o que vocês acham de um homem que demonstra fragilidade, né? E aí é claro, né, tipo, seguem pessoas que têm um pensamento próximo ao meu, né, as coisas que eu escrevo, aos poemas que eu faço, mas basicamente o que falaram homem que demonstra fragilidade é incrível, né? É importante isso, eu fico feliz disso acontecer, né? E aí teve uma que até comentou assim, eu não sei muito bem como que eu me sinto, porque geralmente homem nenhum demonstra fragilidade para mim, né? Então, assim, isso que a gente às vezes vê como tão ruim, né? Às vezes pode ser extremamente positivo, né? E essa questão aí, Thiago, que rolou do puerpério, né? Do sexo e tudo mais, é muito importante, né? E aí tá super relacionado com essa aproximação realmente do casal, né? De falar, tô sentindo falta, agora não dá, eu preciso dormir, né? Porque o puerpério é isso, né? São escolhas. Ou você vai tomar o banho tranquilo, ou você vai comer tranquilo, ou você vai dormir tranquilo, ou você vai abrir mão disso tudo para ter um prazer com o seu parceiro e com a sua parceira, né? A Ana Canosa é uma sexóloga. Quem não conhece tem que conhecer. A Ana Canosa, ela é incrível, gosto muito. E ela fala que nós transamos por 3 motivos: por amor, com amor ou sem amor. Né? Então, assim, com amor, quando a gente está envolvido, eu te amo, você me ama, então, assim, nos amamos. Né? Por amor, que é quando a gente faz aquele sexo por amor mesmo, tipo, puta, tô mó cansado hoje, mas vamos aí, né, pô, você tá aí, né, tipo, mó fofinho, cheiroso, né, e quanto a gente também se disponibiliza, assim, né, quando a gente está vinculado com uma pessoa, né, A isso é questão de comum, ceder, é natural. né? Ceder um Exatamente, às vezes pouco. acontece, né,
Quando é natural, né? Não é, esse ceder é dentro do limite de cada um, obviamente. Claro, claro, claro. E sem amor, que é, no caso, tesão por tesão. Eu te conheci, você me conheceu, nossa, cara gostoso, vem aqui, vamos pegar, a gente se pega, beleza. Né? E aí, quando chega um filho, né? Tipo, por amor vai ser bem difícil, porque por amor é tudo pro filho. Né? A gente faz tudo pro filho por amor. Né? Com o amor, dependendo também dentro dessa nova dinâmica familiar também, toda a energia, né? E entendendo que a libido é uma energia, e essa energia ela não é direcionada somente para o ato sexual, ela pode ser manifestada de várias formas, né? De repente também não vai ter, né? E sem amor muito menos. É verdade. Né? Então assim, precisamos criar aí um cenário positivo, precisamos conversar sobre como nós estamos vivenciando cada realidade, porque a partir desse momento que nós nos vulnerabilizamos, né, é onde se cria intimidade, e o sexo, né, pelo menos dentro de um relacionamento, ele é intimidade. Se não para nós homens, para as mulheres, para a maior parte das mulheres, com certeza, principalmente, né, durante uma gestação e durante um puerpério. Tiago, deixa eu te dizer, uma brochada rendeu, hein, cara? Viu? Broxamos, subiu, broxou, subiu, broxou. Que loucura, meu Deus, que loucura. Ô, Só Thiago, falta 4 minutos, né? Só pra gente ir dando os encaminhamentos aí, poxa, queria agradecer muito a participação. Uma galera comentou, velho, uma galera comentou. Perguntaram aqui uma pergunta importante, se a live vai ficar salva. Eu vou salvar, mas aí eu vou postar, lá no YouTube. Eu não vou deixar lá no Instagram, não. Aí, como você tem um Instagram fera, você põe, arrasta pra cima pra ver aqui. Tá com medo de ser demitido, né? Não por isso. É que eu tô tentando dar uma ordem estética pro meu Instagram. Entendi. E até agora eu não tive essa honra de convidar alguém. Eu só tive a honra de ser convidado, entendeu? E fui seu primeiro, então, viu? Você foi meu primeiro, assim como você foi o primeiro do Bruno também, né? Viu? Massa. Que massa, cara. E aí, qual o Thiago? YouTube, ó? O pessoal tá perguntando qual é o nome do seu canal do YouTube. É Gunatrologia. GU Naturologia. Aí eu vou deixar também, fica um link eu tenho a página, o meu Instagram aqui que chama Ecos de Afetos, e eu vou deixar na página do Facebook também que chama Ecos de Afetos. Vai estar nos dois, Ecos de Afetos do Facebook e o YouTube, o Gunatrologia. E aí, Thiago... Só vou falar rapidamente aqui, porque antes que caia, amanhã é o último dia para inscrição do curso de gestação e parto para homens. Isso que eu ia falar para você né? falar. A Luana participou aqui, Luana e o Otávio, casal lindo, fofo, e só tem 2 vagas, então tá acabando. Que orgulho de você, meu garoto, que orgulho. Tiagão, assim, só agradeço, muito mesmo, muito. Foi toda massa, a galera que participou, ver a galera aí, a Olga das antigas da Naturologia, muito massa, assim. É legal esses encontros. O Jonas, meu aluno, o Xandão trabalha comigo, a Débora aqui da prefeitura também, Miguel do grupo, uma galera aí. Feliz demais de ver a galera participando, estando aqui. Marcela, de Floripa, também estava aí, que eu vi ela comentando. E agradecer, Thiago, por essa troca, né? Acho que a gente está vivendo um momento que as trocas têm sido um combustível, né? Então, eu acho que as lives são mega importantes para a gente conseguir ter esse combustível aí. Faltam 30 segundos, então é isso. Queria agradecer, deixar um beijo para todo mundo. Galera, 2 vaguinhas. Otávio, parceiro da Luana. Otávio, beijo. Galera, 2 vaguinhas para o curso do Thiago. E quem sabe em breve a gente faz uma outra live aí para falar sobre a ereção depois da brochada. Valeu!